Eu sou o professor Edmilson Vilarão Franceschinelli e vamos para a nossa terceira aula de Direito Penal. Nessa terceira aula, como os senhores podem acompanhar comigo no quadro ao lado, nós vamos estudar da aplicação da lei penal, quando vamos tratar dos seguintes temas: do princípio da legalidade, princípio da anterioridade da lei penal, eficácia da lei penal no tempo, conflitos de leis penais no tempo, da extratividade da lei penal, da lei intermediária, conjugação ou combinação de leis, competência para aplicar a lei mais benéfica, das leis temporárias e excepcionais, a extratividade da lei penal em branco, tempo do crime, eficácia da lei penal no espaço, princípio da territorialidade, territorialidade material, limites de fronteiras fixados por montanhas, limites de fronteiras fixados por rios, do mar territorial, do domínio aéreo, territorialidade jurídica dos navios e aeronaves, lugar do crime, princípios da extraterritorialidade, extraterritorialidade incondicionada, extraterritorialidade condicionada. Muito bem, então, dando início à nossa aula, vamos iniciar com o princípio da legalidade. Antes de mais nada, precisamos saber o que são os princípios. Após muito analisar o tema, concluímos que os princípios, de maneira geral, têm finalidade de garantia, têm o fim de restringir um direito subjetivo, normalmente pertencente ao Estado, para resguardar outro. Tem, portanto, o fim de restringir a ação do Estado para garantir os direitos dos cidadãos. Assim, o princípio da legalidade no direito penal tem por fim restringir o ius puniendi do Estado para resguardar o jus libertatis do indivíduo. Em outras palavras, o direito de punir do Estado se restringe aos casos expressamente previstos em lei. Então, dito isso, vamos analisar o princípio da legalidade. Segundo o princípio da legalidade, não há crime, não há pena sem lei que os defina. Nullum crime, nulla poena sine lege. O princípio da legalidade está previsto no artigo 1º do Código Penal e no inciso 39 do artigo 5º da Constituição Federal. Alguns autores entendem que o princípio da legalidade é gênero, de que o princípio da reserva legal é espécie. A reserva legal, na reserva legal, a norma constitucional subordina a disciplina de determinadas matérias exclusivamente à lei ordinária, como ocorre com o direito penal. Alguns autores entendem desta maneira. Entendemos que o princípio da reserva legal, segundo o qual só a lei ordinária pode tratar de determinadas matérias, poderia ser aplicado ao direito penal exclusivamente no que diz respeito à criação de crimes e penas. Por quê? Porque outras leis tratam de matéria de direito penal. A própria Constituição regula matéria de direito penal. Vejam lá no parágrafo 2º do artigo 29A da Constituição Federal. Esse preceito regula os crimes de responsabilidade praticados por prefeitos municipais. Então nós não podemos negar que essa regra constitucional trata de matéria de direito penal. Outras regras previstas na Constituição também tratam de matéria de direito penal. Nós já tratamos de algumas delas. Podemos citar os incisos 46, 47 e 48 do artigo 5º da Constituição Federal. Ademais, a competência
da União para legislar sobre direito penal é privativa, podendo ser delegada aos Estados e Distrito Federal por meio de lei complementar, nos termos do parágrafo único do artigo 22. Então fica a questão: será que outras leis, que não só a lei ordinária, pode tratar de matéria de direito penal? Será que o direito penal pode ser regido pelas demais espécies legislativas previstas no artigo 59 da Constituição Federal? O artigo 59 da Constituição Federal estabelece as seguintes espécies de leis que integram o processo legislativo. Então nós temos emenda à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Pergunto: a emenda à Constituição pode tratar de matéria de direito penal? Entendo que sim. Já falamos há pouco do artigo 29A, que em seu parágrafo 2º estabelece os crimes de responsabilidade do prefeito municipal. Pois bem, essa regra constitucional que trata de matéria penal foi incluída pela emenda constitucional 25 de 2000. Então, a emenda constitucional pode tratar de matéria penal. E lei complementar pode tratar de matéria de direito penal? A lei complementar é exigida em matérias específicas, indicadas expressamente pela Constituição Federal, como ocorre, por exemplo, com o parágrafo único do artigo 22 da Constituição Federal. Esse preceito estabelece que a lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias tratadas no próprio artigo 22. Trata-se de competência privativa, que pela regra do parágrafo 1 do artigo 22 pode ser delegada aos estados e Distrito Federal. A competência da União ela pode ser exclusiva ou privativa. A competência exclusiva está prevista no artigo 49 e ela é indelegável, é irrenunciável, não pode ser delegada. Já a competência privativa, as matérias de competência privativa estão reguladas no artigo 22. E estas matérias podem ser delegadas aos estados e ao Distrito Federal mediante lei complementar sobre assuntos de interesse local, desde que não regulados por lei da União. Então, os estados ou Distrito Federal possuem uma competência suplementar, em decorrência do princípio da preponderância ou da predominância de interesses. Dessa forma, pode o Congresso Nacional delegar aos estados a sua competência para legislar sobre direito penal, e o fará por meio de lei complementar. Portanto, essa espécie legislativa pode tratar de matéria penal. Por exemplo, pode a União delegar a determinado estado a criação de lei para a criminalização da caça de determinado animal endêmico de seu território. Então seria uma lei que iria complementar a lei que trata dos crimes ambientais e que iria proibir a caça, até podendo impor uma pena mais grave do que as penas já impostas pela lei que trata dos crimes ambientais, proibindo a caça de determinado animal que só existe em determinada região pertencente a determinado estado. Ok? Muito bem.
Contudo, embora essa legislação seja possível, essa delegação seja possível, ainda não houve no Brasil, pelo menos que eu me lembre, não houve nenhum caso. Então, não há ainda no Brasil nenhuma norma criada pelos Estados membros criminalizando determinado fato. A lei ordinária, ela possui matéria residual, ou seja, tudo aquilo que não é regulado, que não cabe, toda matéria que não é de lei complementar, é matéria de lei ordinária. Trata-se de matéria, a lei ordinária, ela tem matéria residual, repetindo, tudo que não compete à lei complementar será objeto de lei ordinária. E como vimos, essa espécie legislativa, a regra geral, regula o direito penal. As medidas provisórias, será que elas podem tratar de matéria penal? Não. Existe regra expressa a respeito desse assunto. É o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, letra B da Constituição Federal. E os decretos legislativos podem tratar de matéria penal? Não. Os decretos legislativos são atos destinados a regular matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional. Matérias estas previstas no artigo 49 da Constituição Federal, das quais não se inclui o direito penal. E as resoluções podem tratar de matéria penal? Não. As resoluções não podem tratar de matéria penal, pois são espécies normativas primárias elaboradas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal para regulamentar suas atividades ou competências, possuindo, assim, em regra, efeitos internos ou interna corporis. Por isso, não podem reger o direito penal, porque nós já estudamos, o direito penal rege a vida em sociedade, não rege a vida dentro do Congresso Nacional. Então há incompatibilidade entre a extensão das resoluções, a extensão que só se aplica dentro do Congresso Nacional, ao contrário do direito penal que se aplica em todo o território nacional e até fora dele, como ainda vamos analisar. Mas, excepcionalmente, as resoluções possuem efeitos externos. São usadas para autorizar a edição de lei delegada pelo Presidente da República. É a regra do artigo 68, parágrafo 2º da Constituição Federal. Aí perguntamos, será que a lei delegada pode tratar de matéria penal? Bem, a lei delegada é ato normativo elaborado e editado pelo Presidente da República, desde que é autorizado pelo Poder Legislativo. É a regra do artigo 68, caput e parágrafos da Constituição Federal. A autorização, nós já falamos, se dá por meio de resolução. Mas a lei delegada não pode tratar de matéria penal, posto que a Constituição Federal, no artigo 68, parágrafo 1º, estabelece expressamente que não podem ser objeto da delegação os atos da competência exclusiva e privativa do Congresso Nacional. E matéria de direito penal, nós já cansamos de falar, é de competência privativa do Congresso Nacional. Está lá no artigo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. Então, se a competência privativa não pode ser delegada ao presidente para criar lei delegada, então a lei delegada não pode tratar de matéria penal, tá certo? Então, dito isso, vamos ao nosso resumo, ok? Então vamos lá. Estamos analisando da aplicação da lei penal, princípio da legalidade. Segundo o princípio da legalidade,
Não há crime ou pena sem lei que os defina. Nullum crimen, nulla pena sine lege. O princípio da legalidade está previsto no artigo 1º do Código Penal e artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Alguns autores entendem que o princípio da legalidade é gênero de que o princípio da reserva legal é espécie. Na reserva legal, a norma constitucional subordina a disciplina de determinada matéria exclusivamente à lei ordinária, como ocorre com o direito penal. Mas entendemos que apenas em relação à criação do crime da pena, a Constituição Federal impõe a necessidade de lei ordinária, não em relação às normas de direito penal em geral, posto que ela própria, quer dizer, a Constituição, trata de matéria de direito penal, como, por exemplo, parágrafo 2º do artigo 29A, que trata aí dos crimes de responsabilidade dos prefeitos. E nos incisos 46, 47, 48 do artigo 5º, todos da Constituição Federal. Ademais, a competência da União para legislar sobre direito penal é privativa, podendo ser delegada aos Estados e Distrito Federal por meio de lei complementar, nos termos do parágrafo único do artigo 22. Muito bem. Então, dando sequência aos nossos estudos, vamos passar a analisar o princípio da anterioridade. Pelo princípio da anterioridade, não basta que haja lei criando o crime e a pena. Pelo princípio da anterioridade, o princípio da anterioridade, ele completa o princípio da legalidade. Posto que não basta o princípio da legalidade, não basta que a lei crie o crime, crie a pena, é necessário que essa previsão legal seja anterior à prática do fato no mundo concreto. Então, vamos a um exemplo. Suponha que uma pessoa, na semana passada, tenha praticado determinado fato sem que houvesse lei tratando tal fato como crime, o que só passou a ocorrer na data de hoje. Ora, somente hoje a lei passou a considerar o fato como crime. Evidentemente que a pessoa que o praticou, então, na semana passada, não pode ser punida, pois a lei incriminadora não vigorava ou não era anterior à data em que o fato ocorreu. Portanto, na data do fato, ele era um fato atípico, posto que não havia lei incriminando este fato. Então, a pessoa que o praticou não pode ser punida, tá certo? Então, é isso. Vamos ao nosso resumo. Princípio da anterioridade da lei penal. O princípio da anterioridade complementa o princípio da legalidade, posto que não basta que o crime e a pena sejam previstos em lei, devendo a previsão legal ser anterior à prática do fato criminoso. Também está previsto no artigo 1º do Código Penal. Note as expressões anterior e prévia do texto. Realmente, o artigo 1º do Código Penal fala que não há crime sem lei anterior que o defina. E continua, e não há pena sem prévia cominação legal. Ok? Uma pergunta, o princípio da legalidade estende-se às normas não incriminadoras? Damásio diz que não, pois as normas não incriminadoras são mais flexíveis por definirem comportamentos lícitos. A elas aplicam-se as formas de integração da norma jurídica, como os costumes, analogia, princípios gerais do direito. Já tratamos desse tema anteriormente. Ademais, o artigo 1º do Código Penal fala em crime, e as normas não incriminadoras, que podem ser explicativas
e permissivas, como já vimos, não define crime, certo? Muito bem. Então, dando sequência à nossa aula, gostaria que vocês acompanhassem comigo o quadro que segue. Vamos analisar agora a eficácia da lei penal. A eficácia da lei penal pode ser no tempo, no espaço, sobre as pessoas. Vamos analisar então a eficácia da lei penal no tempo, quer dizer, o período de vigência da lei, né? Depois, a eficácia da lei penal no espaço, quer dizer, a lei penal ela tem vigência dentro do território nacional e fora do território nacional, isso nós vamos analisar. E a eficácia da lei penal sobre as pessoas, quer dizer, existem pessoas que possuem imunidades que podem ser diplomáticas e parlamentares, e não ficam sujeitas à lei penal, ou a lei penal tem uma certa restrição para ser aplicada a elas. Então vamos analisar cada uma delas, tá certo? Eficácia da lei penal no tempo. Vamos começar pela eficácia da lei penal do tempo. Vamos iniciar falando da vacatio legis. O que vem a ser a vacatio legis? É o termo, o período, né, que vai entre a publicação e a vigência da lei. Nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei 4.657 de 42, que é a lei de introdução às normas do direito brasileiro, segundo esse artigo 1º, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, pela regra, prevista no artigo 1º da Lei 4.657 de 42, a vacatio legis, regra geral, salvo disposição em contrária, diz o artigo, é de 45 dias. Claro, salvo disposição em contrário, porque a própria lei pode estabelecer a sua vacatio legis. A lei pode estabelecer, por exemplo, que ela entrará em vigor 30 dias após a sua publicação. É um período, a vacatio legis é um período necessário para que todos possam ter conhecimento da lei que entrará em vigor, para depois não poder alegar a ignorância ou desconhecimento da lei. Agora vamos falar da revogação da lei. A revogação da lei que ocorre pelo surgimento regra geral, pelo surgimento de uma nova lei. Então uma lei ela é revogada pelo surgimento de uma nova lei. E essa revogação pode ser a derrogação, que é a revogação parcial, e pode ser a abrogação, que é a revogação total. Então, ou uma lei revoga parcialmente outra, ou a nova lei revoga totalmente outra. Ambas podem ser tácitas ou expressas. Então, tanto a derrogação como a abrogação pode ser tácita ou expressa. Quando que é tácita? Quando a lei nova, que revogou a lei anterior, a lei antiga, ela trata da mesma matéria. Então, tratando da mesma matéria, ela revoga a lei anterior. Ou então, ela pode ser expressa, ou seja, no próprio texto, a lei estabelece que revoga a lei número tal. Então, a lei nova expressamente traz em seu texto a revogação da lei anterior. Certo? Então, continuando a nossa aula, vamos continuar analisando o tema. Acompanhem comigo. Conflito de leis penais no tempo. Verifica-se o conflito de lei penal no tempo quando um fato ocorrido na vigência de uma lei penal passa posteriormente a ser regido pelo surgimento de uma nova lei que revoga a anterior. Certo? Então, suponha-se que um determinado fato ocorreu em determinada data em que estava vigente
uma norma penal, norma esta que veio ser posteriormente revogada por uma nova lei penal. Aí fica a pergunta: em caso de conflito de leis penais, qual delas deve ser aplicada? Havendo duas ou mais leis para ser aplicada a um fato concreto, deve ser aplicada a mais benéfica. É a regra aí, ó, nos termos do artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, se a nova lei que revogou a anterior for mais benéfica, ela se aplica ao fato, ainda que o caso já tenha sido julgado por sentença penal condenatória. Então, se determinada pessoa responde por um fato e a lei diz que esse fato possui uma pena de 10 anos e posteriormente, antes ou depois da condenação, surgir uma nova lei mais benéfica, estabelecendo que a pena para esse mesmo fato passa a ser de 6 anos, essa nova lei deve ser aplicada. O réu, então, se ele não foi ainda julgado, a ele deve ser aplicada a lei nova. O juiz, então, tem que fixar a pena nova de 6 anos e não a antiga de 10 anos, que é mais grave. Ok? E se o réu já foi condenado, ele também estará sujeito a uma revisão de sua pena, devendo ser aplicada a pena da lei mais nova, pois a pena é menor, portanto, a lei é mais benéfica a ele. Ok? Do mesmo modo, o inciso 40 do artigo 5º da Constituição Federal estabelece que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. É a mesma regra que nós acabamos de analisar. Então, a lei penal, se ela favorecer o réu, ela poderá retroagir em benefício do réu. Mas a lei penal também, ela pode ter ultratividade, ou seja, ela pode ser aplicada mesmo após ter sido revogada, se ela favorecer o réu. É o que nós chamamos de extratividade da lei penal. Olha aí, a extratividade ocorre quando a lei penal possui eficácia fora do seu período de vigência. Então, olhe bem, a extratividade é gênero de que a retroatividade e a ultratividade é espécie, certo? A extratividade ocorre quando a lei penal possui eficácia fora do seu período de vigência. A extratividade, que é gênero, apresenta-se duas espécies que são retroatividade e ultraatividade, certo? Então vamos continuar. Em outras palavras, o fenômeno da extratividade se manifesta pela retroatividade e pela ultraatividade da lei penal. A ultraatividade ocorre quando uma lei penal, mesmo perdendo sua vigência, em razão do surgimento de uma nova lei que a revogou, possui eficácia para ser aplicada ao fato ocorrido durante a sua vigência, por ser a mais benéfica para o réu. Vamos dar um exemplo. Tício comete um crime em 3 de fevereiro de 2012, cuja lei, cuja pena, a lei então que regulava a matéria, o fato, estabelecia uma pena de 6 anos, sendo que em 5 de junho de 2014 surge uma nova lei penal revogando a anterior e aumentando a pena mínima para 8 anos. Então a lei anterior estabelecia uma pena mínima de 6 anos e a nova lei passou a estabelecer uma pena mínima de 8 anos. Nesse caso,
fictício será julgado com base na lei revogada, que estava em vigor na data do fato criminoso, que possuirá eficácia após ter sido revogada, ou seja, terá ultratividade, por ser a mais benéfica. Então, vamos exemplificar graficamente. Ó, data do fato, 3 de fevereiro de 2012. Data do fato aqui, ó, nesse ponto. Então, nesse período tinha vigência uma lei penal. Olha aí, vigência da lei penal antiga mais benéfica. Né? Estabelecia que a pena mínima era de 6 anos. Aí, nesse traço em verde, começa a vigência da nova lei, mais grave, ó, em 5 de junho de 2014. Início da vigência da nova lei mais severa. Estabelece então que a pena mínima de 8 anos. Olhe bem, a pena, a lei antiga que estabelece uma pena menor, que perdeu, foi revogada, perdeu vigência, como ela tinha vigência na data do fato, isso é importante, viu? Porque se o fato tivesse ocorrido aqui, ó, na vigência da lei nova, não poderia ser aplicada essa regra. Né? O ponto aqui que deve ser levado em consideração é a data do fato. Então o fato ocorreu na vigência da lei antiga. Como a lei antiga era mais benéfica, ela vai ter ultratividade, ou seja, ela vai ser aplicada mesmo após a sua revogação, né? E na vigência da lei posterior que a revogou. Então é ultratividade. Ultratividade. A lei é o fenômeno pelo qual a lei se aplica após a sua revogação para beneficiar o réu. E a retroatividade? Ocorre quando a nova lei penal é aplicada a um fato ocorrido antes de sua vigência, durante a vigência da lei anterior, mais severa, que por ela foi revogada. A retroatividade ocorre em razão de a nova lei ser mais benéfica ao agente. Então vamos ao exemplo. Draco comete um crime na data de 4 de maio de 2012, cuja pena mínima é de 8 anos de reclusão, sendo que em 6 de maio de 2014 surge uma nova lei penal reduzindo a pena mínima para 6 anos de reclusão, revogando a lei anterior. Nesse caso, a lei penal mais benéfica será aplicada. E qual é a lei mais benéfica? É a posterior. Então, ela vai ser aplicada retroagindo, atingindo um fato ocorrido em data pretérita, antes de sua vigência. Note a regra contida no caput do artigo 2º, segundo a qual ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos da lei, efeitos penais da sentença condenatória. Então vejam, se a lei posterior, ao invés de reduzir a pena, deixar de considerar o fato como fato criminoso, essa nova lei também deve ser aplicada ao réu, né? E para absolvê-lo, se ele ainda não for condenado, e se ele foi condenado, então também deverá ser colocado em liberdade. Deverá ser colocado em liberdade. Por quê? Porque o fato que ele praticou não é mais considerado como fato criminoso. Vamos simplificar adotando o seguinte gráfico aqui, ó. Data do fato, 4 de maio de 2012. Aconteceu nesse ponto. Em vermelho, vigência da lei antiga mais severa, né? Estabelecia a pena de 8 anos. Aí, em 6 de 5
de 2014, surge uma nova lei mais benéfica, né? Impondo uma pena mínima de 6 anos. Aqui nós temos o início da vigência da nova lei, que revogou a anterior. Essa lei, por ser mais benéfica, ela tem retroatividade, ou seja, ela será aplicada a um fato ocorrido antes de sua vigência. Então a nova lei vai regular um fato que ocorreu antes de sua vigência. A eficácia da lei nova vai retroagir para atingir um fato ocorrido antes de sua vigência, né? Se essa nova lei, nos termos do artigo 2º do Código Penal, do caput do artigo 2º, excluir o crime, descriminalizar o fato, ela terá retroatividade. Então, se o réu ainda não foi condenado, ele deve ser absolvido. Se ele já foi condenado, ele também terá extinta a sua punibilidade pela nova lei, que já não considera mais crime o fato que ele praticou, e ele deverá ser imediatamente colocado em liberdade se estiver cumprindo pena. Então, podemos resumir o seguinte: lei penal mais benéfica possui extratividade, ou seja, ela é retroativa e ela possui ultraatividade. Então ela possui retroatividade, ela é retroativa e ela possui ultraatividade. A lei penal mais severa não é extrativa, então ela não é ultrativa, não ultrativa, não retroativa. Então a lei mais severa, ela não possui ultraatividade, não possui retroatividade. Tá certo? Muito bem. Dando sequência à nossa matéria, vamos tratar agora da lei intermediária. Suponha que determinado fato ocorra na vigência de uma determinada lei. Posteriormente surja uma nova lei revogando a lei que estava vigente na data do fato, e ainda posteriormente surja uma terceira lei revogando a anterior. Então nós temos aí 3 leis. Quais delas deve ser aplicada? Evidentemente que deve ser aplicada aquela que for a mais benéfica. Se a lei da data do fato for a mais benéfica, ela vai ter ultraatividade. Se a lei posterior, a do meio, for a mais benéfica, ela terá retroatividade. E por fim, se a terceira lei que revogou as 2 anteriores for a mais benéfica, ela terá retroatividade para ser aplicada ao fato. Então a lei mais benéfica será a aplicada. Vamos falar agora da conjugação ou combinação de leis. Olhem bem, havendo 2, 3 ou mais leis que podem ser aplicadas a determinado fato, suponha-se que uma lei beneficie em um determinado ponto, outra lei beneficie em outro ponto e outra ainda em outro ponto. Será que pode ser extraída destas leis os pontos que são mais benéficos ao réu? Será que aqueles pontos mais benéficos ao réu que estão nas 2 ou 3 ou mais leis podem ser aplicadas para beneficiá-lo? Tem 2 posições. Uma posição entende que deve-se analisar todas estas leis e aplicar efetivamente aquela que é a mais benéfica. Existe uma outra posição, que o juiz pode fazer a conjugação ou a combinação destas leis, tirando os pontos que são mais benéficos e aplicá-los ao caso concreto. Essa posição ela é muito criticada porque entende-se que o juiz, aplicando pontos de cada uma destas leis, estaria criando uma nova lei,
estaria, portanto, invadindo seara alheia de outro poder, ou seja, do poder legislativo. Quer dizer, o juiz estaria legislando, praticando assim um ato inconstitucional. Ok? Então vamos ao nosso resumo. Vamos lá. Lei intermediária. Havendo 3 leis penais, sendo que a mais nova revogou as demais, qual lei deverá ser aplicada ao caso ocorrido na vigência da primeira norma revogada? Resposta: mais benéfica. Conjugação ou combinação de leis. Em havendo 2 ou mais leis, uma for mais benéfica em um ponto e outra em outro, qual lei deverá ser aplicada? A matéria é controvertida. Alguns autores entendem que o juiz deve efetuar uma combinação entre as leis, aplicando todas nos pontos em que mais beneficiarem o réu. Mas essa teoria é criticada sob o argumento de que o juiz estaria criando uma nova lei, ou seja, estaria legislando, invadindo competência do poder legislativo, ato que seria inconstitucional. Como se apura a lei mais benéfica? Diz Damásio que deve ser apurada em cada caso concreto. Então, a lei mais benéfica deve ser analisada diante do caso concreto. Se houver dúvida sobre a mais favorável, e se houver dúvida sobre a mais favorável, e aí? Aplica-se a mais nova, podendo ser consultado o réu sobre qual das leis lhe é mais favorável. Então aqui até o réu pode ser consultado para saber qual lei é a mais favorável a ele. Tá certo? Muito bem. Vamos continuar a nossa matéria, analisando agora a competência para a aplicação da lei mais benéfica. Qual juiz possui competência para aplicar a lei mais benéfica? Olhem bem, se a lei mais benéfica surgir durante a tramitação do processo, quer dizer, antes da sentença, será o juiz criminal que está presidindo o processo que deverá aplicar a lei mais benéfica quando da prolação da sentença. Se o processo tiver em grau de recurso, quer dizer, já foi julgado pelo juiz de primeiro grau, houve recurso, está tramitando no tribunal, o tribunal terá competência, então, para aplicar a nova lei. E o tribunal também terá competência para aplicar a nova lei em casos de competência originária, quer dizer, algumas pessoas elas não são processadas perante o juiz de direito. Vamos dizer, perante o juiz de primeiro grau. Seria o juiz de primeira instância. No caso da Justiça Estadual, o juiz de direito. Algumas pessoas, em razão da função que elas exercem, elas são julgadas por outros órgãos da Justiça, como, por exemplo, o presidente da República, os deputados e senadores são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, nós temos a competência originária. Então, evidentemente, que será o próprio órgão competente para julgar essas pessoas, em razão da competência originária, que deverá aplicar a lei mais benéfica. E se o réu já tiver sido condenado, tiver cumprido pena, quem terá competência para aplicar a lei mais benéfica é o juiz da execução, nos termos até do artigo 66, inciso 1, da Lei 7.210 de 1984 e também da súmula 611 do Supremo Tribunal Federal. Vamos tratar agora de um outro tema. Vamos tratar das leis temporárias e excepcionais.
que é lei temporária? A lei temporária é aquela que traz em seu texto o período de sua vigência. Então a própria lei, ela especifica o período em que ela deverá ter vigência. Passado esse período, ela automaticamente perde vigência. E as leis excepcionais? As leis excepcionais são aquelas que são criadas para terem vigência em situações excepcionais, em circunstâncias excepcionais, como estado de guerra, estado de sítio, estado de emergência, etc. Tanto as leis temporárias quanto as leis excepcionais, elas, ainda que revogadas, elas continuam a ser aplicadas aos fatos ocorridos durante a sua vigência. Então, quer dizer, elas possuem ultraatividade, impégios, quer dizer, em prejuízo do réu. É exceção, e essa exceção está prevista no artigo 3º do Código Penal, que estabelece o seguinte: a lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então, é exceção à regra de que a lei tem ultratividade para beneficiar o acusado, tá certo? Então, vamos a respeito trazer aqui o nosso resumo. Primeiramente, vamos falar da competência para aplicar a lei mais benéfica. Olha aí, quem tem competência? O juiz, durante a ação penal até a sentença. Então, durante a ação penal, enquanto tramita o processo, por ocasião da prolação da sentença, o juiz deverá aplicar a lei mais benéfica, tá certo? Os tribunais, em grau de recurso ou competência originária. O juiz da execução, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 66, inciso 1, da Lei 7.210, de 1984 e súmula 611 do Supremo Tribunal Federal. Das leis temporárias e excepcionais. Leis temporárias são aquelas que traz em seu texto período de sua duração. As leis excepcionais são aquelas que possuem vigência somente em determinadas circunstâncias, como no estado de guerra, estado de sítio, estado de emergência, etc. Tanto as leis temporárias como as excepcionais possuem ultratividade em prejuízo do réu, pois continuam a ser aplicadas ao fato ocorrido durante sua vigência, mesmo que após ter decorrido o tempo de sua duração, ou as circunstâncias que determinaram a sua vigência. É exceção de que a ultratividade só se aplica para beneficiar o réu. Essa exceção, então, está no artigo 3º do Código Penal. Vamos tratar agora da extratividade da lei penal em branco. Muito bem. Nós sabemos que a lei penal em branco, ela se constitui pela lei penal comum que tipifica o crime e por uma lei complementar que complementa, então, a norma incriminadora. A lei penal que tipifica o fato como crime segue a regra da extraatividade da lei mais benéfica. Quer dizer, se existirem várias leis para serem aplicadas a determinado fato, será aplicada aquela que for a mais benéfica, podendo haver a conjugação das leis segundo o entendimento de alguns autores. Já a lei complementar, estou falando aqui de lei complementar da norma incriminadora, da lei penal incriminadora e não lei complementar que integra o processo legislativo lá do artigo 59 da Constituição Federal. Cuidado com a polissemia no direito penal.
Quanto à norma complementar ou complementadora da lei penal, precisamos saber se ela é ordinária. Cuidado mais uma vez com a polissemia. Não estou falando de lei ordinária do processo legislativo do 59, e sim lei ordinária como aquela que tem vigência por tempo indeterminado, ou seja, tem vigência até que outra lei a revogue. Sendo a lei dessa espécie, a ela se aplica também a regra da extratividade da lei mais benéfica. Aplica-se, portanto, a lei mais benéfica. Se a lei complementadora for excepcional ou temporária, aí passa a ter aplicação a exceção do artigo 3º do Código Penal, ou seja, essa lei será aplicada, terá ultraatividade e impégios, ou seja, mesmo que ela perca a vigência, ela continuará a ser aplicada ao caso ocorrido durante o período em que ela estava vigente, tá certo? Então vamos ao resumo. Vamos, portanto, analisar o resumo. Vamos lá. Extratividade da lei penal em branco. Vimos que a lei penal em branco é constituída por duas leis. A lei penal comum, né, que é aquela que tipifica o crime, segue a regra já estudada da extratividade da lei mais benéfica. E a lei complementar. A lei complementar que pode ser ordinária, excepcional ou temporária. Olha aí. Se a espécie da lei complementadora, que é a lei complementar aqui, ó, complementadora, for ordinária ou de tempo indeterminado, ou seja, tiver vigência até ser revogada por outra, será aplicada, seja ela lei ordinária, uma portaria ou uma resolução, segundo a regra da extratividade da lei mais benéfica. Damásio sustenta que, neste caso, aplica-se a nova norma quando apresentar um caráter de aperfeiçoamento da legislação. E dá o seguinte exemplo: o artigo 269 é complementado por uma resolução que indica as doenças cuja notificação é compulsória em razão destas serem epidêmicas. Mas, se em razão da evolução da medicina uma doença, como o cólera, deixar de ser epidêmica, será excluída da resolução e o médico que estiver respondendo pelo crime deverá ser absolvido. Ora, trata-se aqui, né, de aplicação da regra da retroatividade da lei mais benéfica. Se a nova lei fosse mais grave, para incluir uma nova doença, não poderia retroagir para incriminar fatos passados em razão do princípio da anterioridade da lei penal, previsto lá no artigo 1º do Código Penal. Se a norma complementadora da lei penal for temporária ou excepcional, terá ultraatividade e impégios, né, em prejuízo do réu, nos termos do artigo 3º do Código Penal. Ok? Muito bem. Então, vamos seguir os nossos estudos, passando a analisar agora o tempo do crime. Em que momento ocorre o crime? Que momento? Para sabermos a resposta, precisamos saber qual teoria a lei adota. Nós temos 3 teorias a esse respeito. A teoria da atividade, segundo a qual o crime ocorre no momento da conduta, ou seja, da ação ou omissão. Temos a teoria do resultado, que o crime, portanto, ocorre no momento que se verifica o resultado. E temos a teoria mista, ou seja, o crime ocorre tanto no momento da ação ou omissão, como no momento do resultado. O nosso código adota a teoria da atividade no artigo 4º. O artigo 4º do Código Penal estabelece que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Portanto, para nós, o crime ocorre no momento da ação ou omissão. E tem aplicação prática?
Claro que tem. Veja bem, se o agente, o autor do crime, o autor do fato, praticou a conduta quando ele possuía 17 anos, 11 meses e 29 dias de idade, e o resultado só se verificou dias depois, quando ele já era maior, ou seja, possuía mais de 18 anos, nesse caso, como a nossa lei adota a teoria da atividade, que o crime ocorre no momento da ação, como no momento da ação o agente, o autor era menor, então ele é considerado inimputável, ele não responde pelo crime ou pelo fato segundo o Código Penal, mas sim segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Certo? Então, vamos passar ao nosso resumo. Vamos lá. Olha aí. Tempo do crime. Em que momento ocorre a infração penal? A resposta a esta indagação dependerá da aplicação de uma das seguintes teorias. Teorias: atividade e resultado mista. Resultado: o crime ocorre no momento da ação ou omissão. Resultado: o crime ocorre com a ocorrência do resultado. Mista: o crime ocorre no momento da ação e do resultado. Nosso código adota a teoria da atividade, artigo 4º do Código Penal. Portanto, para nós o crime ocorre no momento da ação ou omissão. O tempo do crime possui importância prática. Se o agente, verbia gratia, na data da ação possuía 17 anos, 11 meses e 28 dias de idade e no momento do resultado passou a ser maior de 18 anos, será considerado inimputável. Nosso Código Penal, se o nosso Código Penal adotasse a teoria do resultado ou mista, o agente seria maior e responderia pelo crime. Mas, como adota a teoria da atividade, ele será menor e não responderá criminalmente pelo seu ato. Analisamos até aqui a eficácia da lei penal no tempo. Vamos, a partir de agora, analisar a eficácia da lei penal no espaço. Acompanhe comigo. Eficácia da lei penal no espaço. Introdução. A lei penal pode ter eficácia, quer dizer, ser aplicada tanto dentro como fora do território nacional. Então, princípios que informam o tema. Princípio da territorialidade. É a regra, está no artigo 5º do Código Penal. Extraterritorialidade. Os princípios da extraterritorialidade são proteção, justiça universal, nacionalidade e representação. Extraterritorialidade quer dizer a lei penal aplica-se fora do território nacional, segundo estes princípios, como nós vamos analisar posteriormente. Vamos analisar primeiramente o princípio da territorialidade. Então vamos analisar cada um destes princípios. Vamos lá. Princípio da territorialidade. A territorialidade pode ser material ou jurídica. Então o território pode ser analisado sob o aspecto material, que é o espaço geográfico, ok? E sob o aspecto jurídico, que é o espaço onde o Estado exerce a sua soberania, como é o caso dos navios e aviões de guerra. Onde quer que estejam, são considerados territórios. Muito bem. Vamos falar do território, da territorialidade material. Compreende o espaço geográfico, né? Quer dizer, aquele espaço territorial fixado por fronteiras. Mas às vezes surgem dificuldades para se saber qual a linha divisória entre um estado e outro. Assim, algumas regras foram criadas para estabelecer os limites das fronteiras. Então, limites de fronteiras fixados por montanhas. Então, se na divisa entre dois ou mais estados existirem montanhas, regras para estabelecer os limites das fronteiras são cumeada, que é a montanha mais elevada, ou divisor das águas. Quer dizer, se na montanha descer um rio, esse rio poderá ser usado como divisor
das fronteiras entre dois ou mais estados, ok? Então vamos falar aí, vamos falar dos limites fixados por montanhas. Cumeada, né? A divisa é o ponto mais alto, mais elevado, ou o divisor das águas, a divisa é o rio existente na montanha. Vamos dar o exemplo gráfico, olha aqui. Na fronteira entre dois estados existe lá montanhas. Então, a divisa, a fronteira será, né, o ponto mais alto, mais elevado, é a cumeada. Divisor das águas. Então, na montanha desce um rio e o rio serve como divisor das fronteiras, ó, o rio como divisa entre dois estados. Aqui nós temos o estado A e o estado B, ok? Muito bem, então vamos continuando. Limites de fronteiras fixados por rios. Mesmo na montanha, se existe o rio, nós precisamos saber do rio, em que ponto do rio é fixada a fronteira. Então, vamos lá. Os rios podem ser nacionais, internacionais. Os internacionais podem ser sucessivo, simultâneo ou contínuo. Os rios nacionais são aqueles que correm no interior do território geográfico de um estado. Por exemplo, podemos citar o rio Tietê, que corre só no território brasileiro. Os rios internacionais sucessivos são aqueles que passam pelo território de dois ou mais estados. Como exemplo, podemos citar o rio colombiano Caquetá, que quando passa pelo território brasileiro, recebe o nome de Japurá. Estes rios não servem de fronteira, mas quando ultrapassam a fronteira territorial de um estado, penetra em seu território, integrando-o. Veja o exemplo gráfico. Então aqui nós temos o rio sucessivo, né? Ele nasce ou passa por um estado e depois corre pelo território de outro estado. É um rio sucessivo. Que nós temos o estado A, que nós temos a divisa. Então o rio passa pelo estado A e também passa pelo estado B, né? Então é um rio sucessivo. Ok? Muito bem. Mas o rio pode ser também simultâneo ou contínuos, né? Então os rios internacionais simultâneos ou contínuos são aqueles que separam os territórios de dois ou mais países. Exemplo é o rio Javari, que serve de fronteira entre Brasil e Peru ao longo de seus 1.056 quilômetros de curso. Então vamos dar um exemplo gráfico. Aqui nós temos o estado A e o estado B e o rio, né, o rio simultâneo ou contínuo, que serve de fronteira para esses dois estados. Olha aí, sendo o rio internacional simultâneo, a fronteira será fixada dependendo do seguinte. Então existem vários critérios para a fixação da fronteira, usando como critério o rio. Se o rio pertence a um dos estados, a fronteira será a margem oposta. Então, se o rio pertence, por exemplo, ao estado A, a fronteira será a margem oposta. Então, na margem oposta, começa o estado B, é a fronteira do estado B. Se o rio pertence aos dois estados, para ser fixada a fronteira poderá ser usada. Vamos ver, se o rio então pertence aos dois estados, para ser fixada a fronteira poderá ser usada a linha mediana, quer dizer, o meio do rio é a fronteira. Então, bem no meio do rio, né, é a divisa entre as fronteiras dos dois estados. Poderá ainda ser usada a linha de Talweg, ou seja, a fronteira é a parte mais profunda do rio. Então, precisa ver no rio qual é a parte mais profunda, e aquela parte mais profunda, então, vai ser considerada a fronteira, né? Ou
o rio poderá ser indiviso, ou seja, pertence aos dois estados. Neste caso, a fronteira será a margem oposta de cada estado, certo? Muito bem, então vamos analisar aí na bacia amazônica, o rio que nós falamos, está aqui, ó, o rio Caquetá, né? Ele nasce aqui na Colômbia, corre, passa aqui pela fronteira do Brasil. Quando entra no território brasileiro, ele recebe o nome de Japurá. Como esse é um rio sucessivo, evidentemente que ele não vai estabelecer a fronteira, tá certo? Muito bem. Vamos ver aqui, identificar o rio Javari aqui, ó. Ele situa-se aqui, ó. Então, ele serve de divisa entre o Peru e o Brasil. Vejam que ele acompanha a fronteira do Brasil. Então ele serve como critério, como fronteira, quer dizer, divisor das fronteiras entre o Brasil e o Peru, certo? Muito bem. Vamos tratar agora do mar territorial. Como o tema não apresenta grandes dificuldades, vamos nos deter ao limite do resumo que eu apresento agora. Vamos lá. Do mar territorial. Pelo Decreto-Lei 8.098 de 70, o Brasil fixou o mar territorial em 200 milhas, onde exercia soberania. Cada milha corresponde a 1.852 metros. A Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar de 1982 veio consagrar a tese da soberania até 12 milhas. Seguindo essa orientação, a Lei 8.617 de 1993, que revogou o decreto-lei anteriormente mencionado, estabelece que o mar territorial brasileiro, onde o país exerce sua soberania, corresponde a 12 milhas. Estabeleceu também a chamada Zona Contígua, de 24 milhas, contadas do baixa-mar ou maré baixa, onde o Brasil tem poder de fiscalização e polícia. Por fim, estabeleceu a Zona de Exploração Econômica Exclusiva, que vai até 200 milhas. Dessa forma, para efeito de aplicação da Lei Penal Brasileira, território é o espaço marítimo em que é exercida a soberania, ou seja, 12 milhas. Fora desse espaço, aplica-se a lei penal do estado cuja bandeira é ostentada pelo navio. Vamos aí apresentar um gráfico que obtivemos na internet. A fonte consta aqui. Então nós temos o mar territorial, 12 milhas, depois 24 milhas zona contígua e 200 milhas é zona econômica exclusiva, zona de exploração econômica exclusiva. Vamos tratar agora do domínio aéreo. A pergunta é a seguinte: até que altura do espaço aéreo sobre o território de determinado estado ele exerce a sua soberania? A respeito desse assunto, existem várias teorias. Acompanhem comigo. Então, sobre o domínio aéreo, existem as seguintes teorias: absoluta liberdade do ar. Não há domínio de qualquer estado. Todos podem usá-lo. Então, segundo essa teoria, nenhum estado exerceria a soberania sobre o espaço aéreo. Todos poderiam usá-lo livremente.
Outra teoria dos prédios mais elevados. Quer dizer, o Estado tem soberania até a altura de seus prédios mais elevados. Acima disso, ele não exerceria qualquer soberania. Outra teoria, teoria do alcance das baterias antiaéreas, né? do poderio militar, essa teoria, aonde o Estado não pode exercer o seu poderio militar, então não teria soberania. Evidentemente que essas teorias dificilmente seriam adotadas, já que sabemos que os estados possuem aviões. Ok? Então, a última teoria trata da soberania absoluta sobre a coluna atmosférica. Então, quer dizer, o Estado ele possui soberania sobre todo o espaço aéreo acima de seu território. Essa é a teoria adotada pelo nosso Código Brasileiro do Ar, que é o Decreto 32 de 1966. Esse decreto estabelece no seu artigo 2º que o Brasil exerce completa e exclusiva soberania sobre o espaço aéreo acima de seu território e respectivas águas jurisdicionais. Vamos passar a tratar agora da territorialidade jurídica. O que vem a ser a territorialidade jurídica? Acompanhem comigo. Territorialidade jurídica. A territorialidade jurídica compreende o espaço físico, então, portanto, o espaço territorial, não é? Em que o Estado exerce a sua soberania, ainda que desprendido de seu território geográfico. Exemplos são os navios e aeronaves de guerra. Dos navios e aeronaves. Deles tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 5º do Código Penal. Os navios e aeronaves são considerados territórios sob o aspecto jurídico e podem ser públicos. São os de guerra, em serviço militar, serviço do governo. São territórios no aspecto jurídico. Sobre eles, o Estado exerce a sua soberania e os crimes que ocorrerem no seu interior ficarão sujeitos à lei do país a que eles pertencem. Navios e aeronaves também podem ser privados. São os mercantes e os particulares. Em águas internacionais, seguem a lei da bandeira. Quer dizer, em águas internacionais, são aquelas em que nenhum Estado exerce soberania. Portanto, se os navios e aeronaves estão em águas internacionais, ficam sujeitos à lei penal do país a que pertencem. Porém, se estiverem no território de um país estrangeiro, estarão sujeitos às leis destes. Tá certo? Então, se a aeronave e o navio estiverem em território estrangeiro, evidentemente que estarão sujeitos à lei do país a que este território pertence. Tá certo? Muito bem. Então, vamos passar a analisar a partir de agora um novo tema, que é justamente o lugar do crime. O lugar do crime. Vamos então tratar dessa matéria. Acompanhe comigo o resumo. Suponhamos que Tício, pretendendo matar sua sogra, monte na cidade do Rio de Janeiro uma carta-bomba e mande o explosivo pelo correio
para a cidade de Paris, onde ela explode, destruindo vários quarteirões e causando apenas escoriações na velha. A lei de que país será aplicada ao fato criminoso? A resposta depende da teoria adotada por cada país. Então, no que diz respeito ao lugar do crime, existem 3 teorias. Então, sobre o lugar do crime, temos as seguintes teorias. Teoria da atividade. O crime ocorre no lugar da ação ou omissão. Teoria do resultado ou efeito. O crime ocorre no lugar onde se deu o resultado. Teoria da ubiquidade. O crime ocorre no lugar onde foi praticada a ação ou produziu o resultado, não importa. Nosso código adotou a teoria da ubiquidade no artigo 6º. Assim, no exemplo acima, como a ação da montagem da bomba ocorreu no Brasil, aplica-se ao caso a lei brasileira. Se a França adotar também o princípio da ubiquidade, ela também poderá aplicar a sua lei penal ao caso. Então, tanto o Brasil quanto a França poderá processar e punir o autor do crime. Então depende. Porém, suponha-se que, só um exemplo, o Brasil adotasse a teoria do resultado. Aqui não ocorreu o resultado, só a ação, porque aqui foi feita somente a montagem da bomba. Suponha-se também que na França adotasse a teoria da atividade. Lá não aconteceu atividade alguma, só aconteceu o resultado porque explodiu a bomba. Então, nesse caso, nenhum dos 2 países aplicaria suas leis penais ao caso. Ok? Nenhum dos países aplicaria suas leis penais ao caso. Poderia haver, então, o risco do fato não ser punido. Vamos passar a tratar agora, então, dos princípios da extraterritorialidade. Então, extraterritorialidade quer dizer que a lei penal aplica-se fora do território nacional. Extraterritorialidade, fora do território nacional. Mas quais princípios regem a extraterritorialidade? Acompanhem comigo. Olha aí, princípio da extraterritorialidade. Extraterritorialidade. A lei penal aplica-se aos crimes praticados em território estrangeiro, ou seja, fora do território nacional. Os princípios da extraterritorialidade adotados pela nossa lei penal acolhem os seguintes critérios. Então, o princípio da extraterritorialidade adotado pelo nosso Código Penal são: nacionalidade ativa. Está lá, consagrada no artigo 7º, inciso 2, letra B. Princípio da proteção, consagrado no artigo 7º, inciso 1. Então, todas as hipóteses previstas no inciso 1 do artigo 7º envolve o princípio da proteção. E também a hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 7º. Justiça universal. Princípio da justiça universal cosmopolita. Está prevista no artigo 7º, inciso 2, letra A. E o princípio da representação. Está previsto no artigo 7º, inciso 2, letra C. A extraatividade, quer dizer, a aplicação da lei penal fora do território nacional, a extraatividade pode ser incondicionada ou condicionada. Será incondicionada em todas as hipóteses previstas no inciso 1 do artigo 7º e no parágrafo 1º. Será condicionada nas hipóteses previstas
no inciso 2 do artigo 7º. Então, todas as hipóteses previstas no inciso 2 do artigo 7º são hipóteses de extraterritorialidade condicionada e também a hipótese prevista no parágrafo 2º do artigo 7º. Muito bem. Princípio da nacionalidade ou personalidade. No que consiste o princípio da nacionalidade ou personalidade? Olha aí, aplica-se a lei aos nacionais, não importando o local do crime. Então, a lei penal de determinado estado aplica-se aos seus nacionais. Esse princípio da nacionalidade ou personalidade subdivide-se em nacionalidade ativa. Segundo esta regra, basta o agente ser nacional. Então, basta que o autor do crime seja nacional para que seja julgado segundo a lei de seu país. Outra hipótese, outra regra, princípio da nacionalidade passiva. Segundo essa regra, para que o país possa aplicar a sua lei a determinado crime ocorrido fora de seu território, em território estrangeiro, é necessário que tanto o autor do crime, o agente, como a vítima sejam seus nacionais. Então, nacionalidade passiva exige que tanto o agente como a vítima sejam nacionais. Nessa hipótese, se somente o autor do crime for nacional, a lei de seu país não será aplicada, porque ela exige que tanto o autor quanto vítimas sejam nacionais ao país, sejam nacionais de determinado país, para que ele possa aplicar a sua lei penal ao caso ocorrido no estrangeiro. Princípio da proteção. A lei aplica-se ao fato que atinge um bem jurídico nacional, sem considerar o local ou a nacionalidade. Então, desde que um crime ocorra no estrangeiro e atinja um determinado bem jurídico nacional, seja ele um bem ligado inerente à pessoa, como a vida, a integridade física, ou o bem relacionado a uma coisa, a um carro pertencente a uma embaixada, ou um prédio pertencente à embaixada. Então, se houver lesão a estes bens que estão no exterior, aplica-se a lei, porque trata-se do princípio da proteção. Princípio da competência universal ou justiça cosmopolita. Ocorre quando todos os estados se comprometem a reprimir certos tipos de crimes, sendo que o mundo se torna competente para julgar estes crimes, não importando o local onde foi praticado. Exemplo: tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de pessoas, são crimes dessa espécie de competência universal ou cosmopolita. Princípio da representação. A lei aplica-se aos crimes praticados em embarcações privadas quando no estrangeiro e aí não venham a ser julgados e punidos. Então, segundo o princípio da representação, aplica-se a lei nacional aos crimes praticados em embarcações privadas que estão em porto estrangeiro ou em águas de território estrangeiro e aí não venham a ser julgados e punidos. Ok? Muito bem. Então, vamos dar sequência aos nossos estudos, passando a analisar agora a extraterritorialidade
extraterritorialidade incondicionada. Então, existem hipóteses em que, na extraterritorialidade, a aplicação da lei brasileira não se subordina a qualquer pressuposto, a qualquer condição. Então, ocorreu um crime no estrangeiro. Dependendo da hipótese do crime, esse crime ficará sujeito à lei brasileira, independentemente de qualquer condição, da ocorrência de qualquer condição. E quais são essas hipóteses em que aplica-se a lei brasileira independentemente de qualquer condição? Nas hipóteses previstas no inciso 1 do artigo 7º do Código Penal. Lá no inciso 1 nós temos a letra A, B, C e D. Todas elas envolvem, primeiro, o princípio da proteção. Segundo, em todas essas hipóteses ali previstas, aplicar-se-á a lei brasileira independentemente de qualquer condição. Mesmo que o agente seja punido no estrangeiro, ele também será punido no Brasil, processado e punido segundo a lei brasileira. E também está sujeito à incondicionalidade, à extraterritorialidade incondicionada, a hipótese prevista no parágrafo 1º do mesmo artigo 7º do Código Penal. Uma observação. O artigo 7º, inciso 1, letra D, trata do crime de genocídio. O crime de genocídio vem previsto ou regulado na Lei número 2.889 de 66. Segundo Damásio, esse crime praticado no estrangeiro trata-se de aplicação da lei pelo princípio da extraterritorialidade. Segundo Damásio, trata-se de princípio da proteção. Já para Mirabete, trata-se de princípio da justiça universal ou cosmopolita. Muito bem. Temos também a extraterritorialidade condicionada. Quer dizer, o crime ocorreu no estrangeiro, mas para a aplicação da lei brasileira, a própria lei brasileira exige a ocorrência de determinadas condições. Em que hipótese ocorre a extraterritorialidade condicionada? Nas hipóteses previstas no inciso 2 do artigo 7º do Código Penal. Então, lá no inciso 2, nós temos a letra A, B, C. Em todas estas hipóteses, tratam de extraterritorialidade condicionada. Então, a lei brasileira condiciona a aplicação de sua lei penal, quer dizer, só será aplicada a lei penal. O Brasil só processará e punirá o autor do crime se ocorrerem algumas condições. E estas condições estão previstas no parágrafo 2º do artigo 7º do Código Penal. Quais são estas condições? Primeiro, entrar o agente no território nacional. Então o agente cometeu o crime no estrangeiro, não importa se o autor do crime é nacional ou estrangeiro. Para aplicar a lei nacional, a lei brasileira, é necessário, primeira condição, entrar o agente no território nacional. Segunda condição, ser o fato punível também no país em que foi praticado. Terceira condição,
estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Quarta condição: não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. Quinta condição: não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Então vejam, estas são as condições necessárias para a aplicação da lei brasileira nas hipóteses previstas no inciso 2º do artigo 7º do Código Penal. E todas essas condições devem estar presentes. Se uma delas não estiver presente, a lei penal brasileira não será aplicada. Devemos observar ainda que o parágrafo 3º do artigo 7º do Código Penal também é caso de extraterritorialidade. Trata-se do princípio da proteção. E esse parágrafo 3º exige ainda, na hipótese do parágrafo 3º, ainda exige, além daquelas condições que nós acabamos de mencionar, para aplicação da lei brasileira na hipótese do parágrafo 3º, ainda é necessária a existência de mais duas condições. Quais são? Que não seja pedida ou seja negada a extradição, e outra condição, que haja requisição do ministro da Justiça. Ok? Se estas duas condições, além daquelas que nós mencionamos, não estiverem presentes, a lei brasileira não será aplicada. Então, vamos à apresentação de nosso resumo. Vamos lá. Extraterritorialidade incondicionada. Nas hipóteses dos crimes elencados no artigo 7º, inciso 1, nas letras A, B, C e D, será aplicada a lei brasileira independentemente de qualquer condição e, nos termos do parágrafo 1º do mesmo dispositivo, ainda que o agente seja absolvido ou condenado no estrangeiro. Observação: o artigo 7º, inciso 1, letra D, trata do crime de genocídio, que é regulado pela Lei 2889 de 66. Segundo Damasio, trata-se de princípio real ou da proteção. Para Mirabete, é princípio da justiça universal. Extraterritorialidade, condicionada. Já nas hipóteses previstas no artigo 7º, inciso 2, letras A, B, C, repete aqui do artigo 7º, a aplicação da lei brasileira, nos termos do parágrafo 2º do mesmo artigo, depende das seguintes condições. Então, nas hipóteses do inciso 2, letras A, B e C, a aplicação da lei brasileira, segundo o parágrafo 2º, não é? Olha a redundância aí, né? Nos termos do parágrafo 2º do artigo 7º, para aplicação da lei brasileira é necessária a ocorrência das seguintes condições: entrar o agente no território nacional, ser o fato punível também no país em que foi praticado, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. O perdão é uma forma de extinção da punibilidade.
Os casos de extensão da punibilidade nós vamos estudar posteriormente. O parágrafo 3º do artigo 7º do Código Penal estabelece que a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunida as condições previstas no parágrafo anterior, quer dizer, aquelas condições que nós já vimos, e além disso, mais duas condições. Quais são? Estão no próprio parágrafo 3º. Não foi pedida ou foi negada a extradição, houve requisição do ministro da Justiça. Então, o parágrafo 3º do artigo 7º do Código Penal trata do princípio da proteção, posto que é crime cometido contra brasileiro, que é um bem jurídico nacional, e para que seja aplicada a lei brasileira nessa hipótese de crime praticado por estrangeiro contra brasileiro no estrangeiro, a lei exige ainda duas condições, tá certo? Então, vamos analisar esse último título. Observação. O parágrafo 7º do artigo 3º é caso de extraterritorialidade. Adota o princípio da proteção e estabelece mais duas condições: não seja pedida e seja negada a extradição, haja requisição do ministro da Justiça. Exemplo, vamos dar um exemplo. Suponha que um francês, em Paris, obrigue um brasileiro a assinar um testamento e depois o mate para ficar com sua herança, situada no Brasil, sendo que, ao chegar no nosso país para apossar-se dos bens, o crime é descoberto. Nesse caso, será aplicada a lei brasileira se o agente entrar no território nacional, ser o fato punível, quer dizer, considerado crime também na França, o crime estiver incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido o agente absolvido na França ou lá cumprido pena, não ter sido o agente perdoado na França ou, por outro motivo, não tiver extinta a punibilidade segundo a lei brasileira ou francesa, ou segundo a lei francesa ou brasileira, não for pedida a extradição ou, se pedida, for ela negada, haja requisição do ministro da Justiça para a instauração do inquérito e do processo criminal. Ok? Então, aí, se preenchidas todas essas condições, o crime do exemplo será punido segundo a lei brasileira. Ok? Muito bem. Então, terminamos aqui a nossa terceira aula.